Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Serva de Deus, Madre Leônia, intercedei por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao Santuário em Casa. Hoje, chegamos ao encerramento da leitura e reflexão da belíssima exortação apostólica Dilexit Te. Ele te amou, do Papa Leão XIV. Nos números 115 a 121, com o título do ar ainda hoje, o Santo Padre nos deixa sua última palavra. O amor do coração de Cristo precisa descer para as nossas mãos. Ele nos recorda que o maior bem que podemos oferecer ao irmão é a dignidade do trabalho. Mas, enquanto essa porta ainda não se abre, não podemos fechar o coração. A esmola, o gesto simples, o olhar, o toque, continua sendo um momento necessário de encontro e identificação com a condição do outro. O Papa nos alerta, não basta ficar só nas ideias e nas discussões. O amor se alimenta de gestos concretos, frequentes e sinceros. A esmola é a asa da oração, é tocar a carne sofredora dos pobres, para que eles sintam através de nós as palavras de Jesus. Eu te amei. É isso que o mundo precisa hoje. Uma igreja sem limites no amor, que vê em cada homem e mulher o irmão a ser amado. Que essa palavra final da Dilexit Te fique gravada em nós. Amar é doar-se, ainda hoje. Antes de iniciarmos a nossa oração, abramos o coração para sermos moldados por este amor. Invocamos agora o Espírito Santo de Deus para que ele acenda em nós o fogo do coração de Jesus e nos torne missionários da caridade, da justiça e da ternura. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Doar ainda hoje. Convém dizer uma última palavra sobre a esmola, que hoje não goza de boa fama, frequentemente nem mesmo entre os cristãos. Não só é raramente praticada, como às vezes é até desprezada. Por um lado, reafirmo que o auxílio mais importante para uma pessoa pobre é ajudá-la a ter um bom trabalho, para que possa ter uma vida mais condizente com a sua dignidade, desenvolvendo as suas capacidades e oferecendo o seu esforço pessoal. O certo é que a falta de trabalho é muito mais do que a falta de uma fonte de renda para poder viver. O trabalho é isto, mas é também muito mais. Ao trabalhar, tornamo-nos mais pessoas. A nossa humanidade floresce. Os jovens só se tornam adultos quando trabalham. A doutrina social da Igreja considera o trabalho humano como a participação na criação que continua todos os dias, inclusive graças às mãos, à mente e ao coração dos trabalhadores. Por outro lado, se ainda não existe essa possibilidade concreta, não devemos correr o risco de deixar uma pessoa abandonada à própria sorte, sem o indispensável para viver dignamente. Assim,
a esmola continua a ser um momento necessário de contato, encontro e identificação com a condição do outro. Para quem ama verdadeiramente, é evidente que a esmola não isenta as autoridades competentes das suas responsabilidades, nem elimina o empenho organizativo das instituições, muito menos substitui a legítima luta pela justiça. Ela convida, porém, a parar e a olhar nos olhos a pessoa pobre, tocando-a e partilhando com ela algo do que se tem. Em todo caso, a esmola, mesmo que pequena, infunde pietas numa vida social em que todos se preocupam com o seu próprio interesse pessoal. Diz o livro dos Provérbios: o homem de olhar generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Provérbios 22, 9. Tanto o Antigo como o Novo Testamento contêm verdadeiros hinos à esmola. Todavia, seja generoso para com o miserável, e não o faças esperar pela esmola. Encerra a tua esmola nos teus celeiros, e ela te livrará de todo o mal. E Jesus retoma este ensinamento: vendei os vossos bens e dai-os de esmola, arranjai bolsas que não envelheçam, um tesouro inesgotável no céu. A São João Crisóstomo atribuía-se a seguinte exortação: a esmola é a asa da oração. Se não acrescentares uma asa à tua oração, ela mal poderá voar. E São Gregório de Nazianzo concluía uma das suas famosas orações com estas palavras: se, portanto, me ouvires enquanto é tempo, ó servos de Cristo, irmãos e co-herdeiros, visitemos Cristo, cuidemos de Cristo, alimentemos Cristo, vistamos Cristo, acolhamos Cristo, honremos Cristo, não apenas com uma refeição, como alguns, não apenas com perfume, como Maria, não apenas com um túmulo, como José de Arimateia, não apenas com os ritos para a sepultura, como Nicodemos, que amava Cristo apenas pela metade, não apenas com ouro, incenso e mirra, como os magos, mas, visto que o Senhor quer misericórdia e não sacrifício, ofereçamos esta aos pobres para que, quando partirmos deste mundo, sejamos acolhidos por eles nos templos eternos. O amor e as convicções mais profundas devem ser alimentados. Isso faz-se com gestos. Permanecer no mundo das ideias e das discussões, sem gestos pessoais, frequentes e sinceros, será a ruína dos nossos sonhos mais preciosos. Por esta simples razão, como cristãos, não renunciemos à esmola. Um gesto que pode ser feito de várias maneiras e podemos tentar fazer de forma mais eficaz, mas que deve ser feito. E será sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Em todo caso, tocar-nos-á o coração. Não será a solução para a pobreza do mundo, que deve ser procurada com inteligência, tenacidade e compromisso social. Mas precisamos praticar a esmola para tocar a carne sofredora dos pobres. O amor cristão supera todas as barreiras, aproxima os que estão distantes, une os estranhos, torna familiares os inimigos, atravessa abismos humanamente insuperáveis, entra nos meandros mais recônditos da sociedade. Por sua natureza, o amor cristão é profético, realiza milagres, não tem limites, é para o impossível. O amor é, sobretudo, uma forma de conceber a vida, um modo de a viver. Assim, uma igreja que não coloca limites ao amor, que não conhece inimigos a combater, mas apenas homens e mulheres a amar, é a igreja de que o mundo hoje precisa. Quer através do vosso trabalho, quer através do vosso empenho em mudar as estruturas sociais injustas, quer através daquele gesto de ajuda simples, muito pessoal e próximo,
será possível que aquele pobre sinta serem para ele as palavras de Jesus: Eu te amei. Dado em Roma, junto de São Pedro, a 4 de outubro. Memória litúrgica de São Francisco de Assis, do ano 2025, primeiro do meu pontificado. Leão 14. Doar ainda hoje. O Papa Leão XIV encerra a exortação nos chamando ao concreto do amor. Ele fala da esmola, que hoje até foi esquecida, mas que continua sendo um momento necessário de contato, encontro e identificação com a condição do outro. Ele não separa a justiça de caridade. Primeiro, afirma a dignidade do trabalho como caminho principal. Mas enquanto ele não chega, não podemos deixar o irmão sem o indispensável. A esmola não resolve toda a pobreza do mundo, mas resolve o meu coração endurecido. Ela me faz parar, olhar nos olhos, tocar e partilhar. E termina com a frase mais bonita: que através do nosso trabalho, da luta por justiça e do gesto simples, o pobre possa ouvir de nós as palavras de Jesus: Eu te amei, porque dilecte-te, ele te amou, e agora é nossa vez de amar. Uma pequena reflexão. A esmola não é jogar uma moeda de longe, é parar e olhar nos olhos, tocar e partilhar. O Papa nos tira da caridade do escritório e nos leva para a rua, para a porta do vizinho. É Cristo que pede pão na pessoa do pobre. A esmola é a asa da oração, dizia São João Crisóstomo. De nada adianta rezar bonito se não descemos para servir. O amor precisa de gesto, mesmo pequeno, mesmo imperfeito. É melhor fazer algo do que nada fazer. O gesto toca o coração de quem dá e de quem recebe. O amor cristão não tem limites. É para o impossível. A igreja que o mundo precisa hoje não combate inimigos, ama pessoas. E ama com trabalho digno, com luta por justiça e com o pão partilhado. Tudo para que o pobre sinta: Eu te amei. Senhor Jesus, coração que se doou por nós, ensina-nos a amar como tu amaste, com gestos. Dá-nos coragem para não passar adiante diante do irmão que sofre. Abençoa o nosso trabalho para que seja fonte de dignidade. E abençoa também a nossa esmola para que seja encontro e ternura. Que em cada pobre o mundo reconheça a tua voz dizendo: Eu te amei. Por intercessão de São Francisco de Assis e da serva de Deus Madre Leônia, nós te pedimos. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe cada família e a todos que nos acompanham no Santuário em Casa. Que o coração de Jesus nos torne generosos, justos e compassivos. E que Nossa Senhora e Madre Leônia nos ensine a amar sem medidas. Amém. Ficamos por aqui. Obrigado por rezar conosco. Que dilecte-te, ele te amou, continue ardendo no seu coração e nas suas mãos. Fiquemos na graça do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem
jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e a esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, e após 3 dias a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar, e onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé, e um dia voltará.